A gente teve hoje a prisão de uma das pessoas que é acusada, no caso, Marielle Franco. Lembrando, a morte da Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro, e do motorista dela, Anderson Gomes. O que é que acontece? O ex-policial militar Elcio de Queiroz, ele, em uma delação premiada, ele disse que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, que é conhecido como Suel, teria feito campanhas para vigiar a vereadora e para participar da emboscada. Só que, de última hora, ainda segundo o depoimento do Elcio, o Maxwell teria sido trocado por uma outra pessoa. Isso, como eu disse, foi numa delação premiada do Elcio à Polícia Federal e ao Ministério Público do Rio de Janeiro. O Elcio também confessou que dirigiu o carro que foi usado no ataque e que contou com a ajuda do ex-policial reformado Rony Lessa. No caso, o Rony teria feito os disparos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele concedeu uma coletiva na manhã de hoje aqui em Brasília. Como eu disse, esse dia começou super intenso e a gente vai ouvir um trechinho dessa coletiva. Nós tivemos a delação, a colaboração premiada do senhor Elcio. Nessa colaboração premiada, ele confirma a sua própria participação, ele confirma a participação de Rony Lessa e ele traz os elementos relativos ao senhor Maxwell. E, com isso, nós temos o encerramento de um patamar da investigação relativo à execução do crime. Nós temos outros aspectos que constam dessa colaboração, dessa delação, e derivados das buscas e apreensões ocorridas hoje. É claro, portanto, que nós teremos desdobramentos. Essa colaboração premiada ocorreu há aproximadamente 15, 20 dias atrás. Ela foi submetida aos procedimentos de homologação perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Houve a homologação e, com isso, foi possível esta operação de hoje. Como ele disse, só recapitulando, o ministro acabou de falar, essa delação, esse depoimento, ele ocorreu há 20 dias e foi homologado pela Justiça. A gente lembra que o Elcio ele está preso desde 2019. O Rony Lessa também está preso no mesmo período. E não tem como ser diferente, a gente começa o meio-dia falando sobre isso, eu vou chamar o Wilson Lima para comentar o que está acontecendo, Wilson, o que a gente tem de movimentação nesse caso? Você que está desde cedo aí ligando para Deus e o mundo, que a gente já sabe como é que está a repercussão. Acorda cedo hoje, Wilson. Deixa eu só ajustar aqui. Não, hoje está sendo um dia bem caótico, mas faz parte da profissão. Júlia, na verdade é o seguinte, né? Temos aí um movimento importante do Ministério da Justiça, o Flávio Dino. Eu acho que esse caso, ele é um caso interessante porque ele é um caso simbólico, e o Dino tem uma relação direta ali com o presidente Lula e tem batalhado bastante por uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, a continuidade do caso da Marielle Franco e a descoberta dos eventuais mandantes do crime colocam o Flávio Dino em um outro patamar. Colocam ele em um patamar praticamente de ministro do Supremo Tribunal Federal, como prêmio, né? Eu vou lembrar que ele disputa aí essa vaga basicamente com o José Messias, né, que é hoje advogado-geral da União, e tem um terceiro nome que agora me fugiu a memória. Mas é um movimento importante nesse sentido, né, porque ratifica também a narrativa petista de que houve aí uma tentativa, principalmente do Ministério da Polícia do Rio de Janeiro, de tentar encobrir quem eram os mandantes do caso da Marielle Franco. Então, você tem aí esses dois movimentos, a Polícia Federal intervindo nesse caso, algo que os petistas sempre defenderam, né? Quer dizer, voltaram a defender agora, né? Porque durante um tempo do governo passado, o PT não defendeu muito a federalização do caso. Agora, quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, agora voltou-se a falar da federalização do caso, e aí agora se tem esse primeiro fato, né? Mas, na verdade, Júlia, é bom lembrar o seguinte, né? Esse é o primeiro de vários. A gente não pode deixar de descartar-se. Então,
Aí a expectativa que se tem dentro até da própria Polícia Federal é que você tenha um efeito cascata. A partir do Elcio, você conseguir puxar outros fios, né? Do caso da Marielle Franco, né? Até porque, enfim, né? Nós tivemos aí um caso de delação que, né? De novo, né? A tal da delação premiada que fez com que todo esse caso viesse à tona. Mas, de novo, a gente precisa parar um pouco, ter um pouco de serenidade nesse caso, porque ainda tem muita coisa para ser revelada. E tem um detalhe que eu acho que a gente também tem que botar aqui na roda de conversa. É que, tecnicamente, não foi revelado nada novo. Tá? Tivemos alguns elementos, né? Mas não tem nenhuma novidade. Assim. O Elcio Queiroz, né? Ele já era apontado como mandante do crime. Então, a gente também tem que ver até que ponto que vai isso. Até que ponto que vai. Aí estão falando, tem integrantes da PF que falam que você pode ter uma ligação direta com milicianos, como eventuais mandantes, enfim. Então, a gente precisa ainda aguardar, mas o fato é o seguinte, politicamente, né, foi um golaço do Flávio Dino, para ele. Né? Politicamente, o Flávio Dino ele ganha um outro patamar a partir de agora, e até porque agora a pauta, ele entregou para o governo Lula uma pauta extremamente positiva, então acho que é um ponto que politicamente ele vai ser bem explorado pelos aliados do presidente Lula para tentar ir virar a agenda, justamente no momento que o governo estava nas cordas, né? Estava levando sofreu várias derrotas, tem essa negociação com o Centrão, então o governo precisava de uma pauta positiva. E o Flávio Dino entregou essa pauta positiva. Então, é um momento importante, mas, enfim, precisamos ver até que ponto que essas investigações elas vão comandar, enfim, até que ponto que eles vão conseguir puxar esse fio e quais serão os próximos passos, né? E como eu falei no início, só para fechar, o resultado da operação de hoje, de certa forma, também confirma uma descrença em relação à Polícia Civil do Rio de Janeiro e ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que é ruim, né? Porque você praticamente tirou toda a credibilidade de uma primeira fase da investigação que estava parada ali há aproximadamente 2, 3 anos. Eu vou voltar no assunto Flávio Dino, Wilson, que eu queria falar contigo também, mas assim, tem uma coisa que logo de manhã, quando eu estava ouvindo a notícia, me chamou a atenção, e aí muita gente aqui no chat está comentando, se a gente puder até separar alguns comentários. A Kênia Monteiro falou sobre isso, César Vieira Júnior, Carlos Toledo, enfim, uma série de pessoas falando delação. Por exemplo, a Kênia disse assim, delação para o caso Marielle, o PT aceita. Aí, ou seja, muita gente está comentando justamente o fato disso ter surgido por uma delação premiada, que foi algo que a gente lembra. Na Operação Lava Jato era muito criticado. Com as pessoas com quem você falou, esse assunto chegou a ser abordado, é uma ironia do destino, enfim. Como é que o pessoal vê isso? Ou não? É de fato uma validação da própria delação? A gente precisa separar as coisas, né? O instrumento da delação premiada é um instrumento que auxilia a investigação. Agora, aí que vem a filigrama jurídica desse processo. Não adianta só você fazer uma delação premiada se você não apresentar provas. E nesse caso específico, até o momento, não foi apresentada a prova, né, do envolvimento do Rony e também da relação do Elcio, né, do Elcio Queiroz nesse caso. Então, a gente precisa saber, e aí tá tudo muito nebuloso, Júlia. Neste instante, 12h22, tá tudo muito nebuloso porque a gente não tem ideia qual foi o elemento de prova que fundamentou uma operação da Polícia Federal. A gente não teve acesso ainda aos autos, a gente não teve acesso ainda à íntegra da investigação. Porque delação por delação, né, a delação por si só, ela é um elemento de prova, mas ela não é o elemento de prova. Inclusive o PT falou muito bem disso, e aí o chat tem a absoluta razão de ter falado que durante a Operação Lava Jato, o PT bateu muito nessa tecla e, ironicamente, agora o PT é beneficiado sobre esse caso. Agora, o avanço das investigações do caso da Marielle Franco, ele também remete a outros casos nebulosos que também ficaram aí
no canto, né? Como o caso do Celso Daniel. Hoje, durante a manhã, muitos já falaram, porque o PT também não investigou com o mesmo afinco o caso do Celso Daniel. Tá certo, é verdade, né? Não é uma mentira. O PT nunca foi partidário da Operação Lava Jato, né? Ele nunca queria que o esquema de corrupção da Petrobras fosse de fato revelado, fosse desacortinado, né? Como foi pela tal da República de Curitiba. Então, temos uma ironia, fato, mas a gente também não pode criminalizar o Instituto da Delação Premiada. Eu acho que, de novo, o fato de você criminalizar a delação premiada no passado não te dá subterfúgios para também criminalizar agora. Então, eu acho que é um elemento importante, né? A gente não pode, de fato, ignorá-lo. É uma bela de uma ironia, o roteirista de Brasil, mais uma vez, atuando na sua plenitude, né? Mostrando que o Brasil essa série chamada Brasil é uma série complexa. Agora a gente tem que ver a questão das provas. É bom lembrar que esse crime aconteceu há 6 anos, se não me engano. Preciso checar aqui, 6 anos. Então, quanto mais se passa esse tempo de um crime, mais difícil é para você obter provas. Então, tem que ver quais são as provas, né? Teve conversa telefônica, troca de WhatsApp, porque, de novo, se for só delação premiada, você pode criar de novo, né? Aí você pode ter um problema. Você pode fragilizar uma prova no processo, e aí lá para frente, caso chegar no Supremo, STJ, esse caso, essa operação de hoje, ela pode ser de fato anulada. Mas depender, de novo, precisamos saber, precisamos observar e precisamos entender quais são as provas que fundamentam essa delação premiada. Até agora, essas provas não chegaram. Perfeito. Só complementando, a data foi 14, fui ver a data exata, 14 de março de 2018, foi no Rio de Janeiro, lembrando que ela era vereadora pelo Rio. E aí eu até nem comentei no início do programa, mas a gente também ressalta aqui o irmão do ex-PM Rony Lessa, o Denis Lessa, ele também prestou depoimento hoje de manhã, ou seja, a PF está circundando todos os lados. Como eu disse, eu queria falar sobre Flávio Dino, Wilson, que você comentou. Você falou que Flávio Dino ele deu como é que a gente pode dizer, um gol de mestre, uma bela de uma tacada no momento não, marcou um gol de que placa, o governo marcou um gol de mestre, no momento que o governo precisava de algum assunto. E a gente lembra que Flávio Dino ele é do PSB, que é um partido que está meio que também na berlinda por conta dessa fome de cargos, não é? Agora, existe uma história, isso foi até a apuração minha na semana passada, estava vendo que, em princípio, o Flávio Dino seria o que mais agradava, por um lado, o governo, apesar de desagradar muitos petistas, porque justamente por toda essa movimentação dele, que às vezes chama mais atenção do que outros nomes do PT. Será que essa ação do Dino dá mais força para ele se manter no cargo ou não? Acaba que ele acaba ganhando mais visibilidade do que nunca, essa visibilidade também pode se reverter contra ele? Júlia, eu acho que no caso do Dino, ele é da cota pessoal do presidente da República, então o Ministério da Justiça ele não necessariamente entrou nessas negociações do PSB para você diminuir o espaço. Isso é um fato curioso, né? Porque você falava muito de você tirar o ex-presidente Geraldo Alckmin ou até o Márcio França, e o Dino ficava lá no cantinho dele porque ele era um pouco da cota pessoal, né? E, inclusive, isso é algo que tem incomodado bastante alguns integrantes ali do Centrão, porque quando o presidente da República não quer entregar um cargo para certo segmento, né, para certo grupo político, ele coloca, não, esse cargo aqui é da minha cota pessoal, mesmo a pessoa fazendo parte do partido, né? Então, o Flávio Dino está nessa situação, o Valdegóis também está lá quer estar no PDT, enfim, e aí não é necessariamente da cota do partido, enfim, então o Flávio Dino, especificamente, ele não era um desses nomes que estavam sendo ventilados aí para ser rifado. Agora, o Flávio Dino, e aí você falou de forma magistral, Júlia, é que é o seguinte, o Flávio Dino sempre teve esse problema de querer ser mais ministro do que o próprio presidente da República, né, de apresentar, de pelo menos fazer de aparecer mais que o presidente da República. Isso, de fato, incomodava vários setores do PT, porque já estavam
dizendo que o Flávio Dino queria ser presidente da República em 2026. O Lula já deixando claro que ele vai ser candidato à reeleição, então o Dino agora, ele submergiu, e a luta do Dino agora, a briga do Dino, é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele fala que não quer, que não está afim, que ele quer continuar como ministro da Justiça, que para ele é mais importante, etc, etc, etc. Mas todos sabem que em Brasília, que aquela cadeira da Rosa Weber, ela é uma cadeira cortejada. E o Dino não vai deixar, ele não vai, simplesmente não vai ignorar o fato de que ele, agora, ele lidera a bolsa de apostas para essa cadeira da Rosa Weber, né? Então, é bom lembrar aqui de novo, né, que ele disputa diretamente com o José Messias, né? Ou aquele Messias, né? Se alguém lembra daquele grampo da Lava Jato. Então, a relação do Dino com o Lula, ele ganha outro patamar, ele agora ele tem tudo para virar o queridinho ali da esquerda, inclusive para uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. E ele realmente marcou um gol para o governo federal, que era o que o governo precisava de uma pauta positiva e uma pauta para chamar de sua, né? Coisa que o governo não tem feito nos últimos 6 meses. Isso é importante, né? Essa seria a primeira pauta, literalmente, do próprio governo Lula nesses agora 7 primeiros meses do governo. Uma outra coisa, na verdade, um outro personagem que eu queria te ouvir, Wilson, é sobre a Polícia Federal. Como você disse, havia uma crítica inicial à federalização desse caso e hoje a gente viu a Polícia Federal tomando a frente. O que mudou na relação entre o governo e a PF? Então, Juliana, assim, a gente precisa entender quando te fala especificamente de Polícia Federal, é que assim, ela é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Então, eu posso falar, houve uma mudança ali na cúpula da PF? Não. Entendeu? Só um parênteses, Renato, que está perguntando, seria o passaporte dele para o STF? Renato, olha, eu hoje colocaria como passaporte dele para o STF. Sabe? Eu, Wilson, colocaria isso como passaporte. Agora, se ele precisava de alguma coisa para mostrar que ele é confiável, que ele trabalha para o governo, essa operação de hoje, eu acho que ela dá um bom, dá esse indício para o Dino, dá essa certeza para o governo federal. Voltando, Júlio, só me recupera agora porque me deu um branco agora. Do comando da PF. Vamos lá, comando da PF. Então, aqui é a segunda-feira, é o feito da segunda-feira. Tudo aquela cachaça que você toma no final de semana, você vai desaguar, então acaba acontecendo isso. Mas vamos lá. Sobre a questão da Polícia Federal, lógico, né, a PF ela é subordinada diretamente ao ministro da Justiça. Então, há uma interferência direta? Não. Mas o ministro da Justiça pode fazer o seu approach ali para falar, olha, vamos intensificar a investigação aqui, vamos intensificar a ação ali. Então, assim, durante o governo passado, o caso Marielle Franco, ele foi tratado como uma questão tipicamente do Ministério Público do Rio de Janeiro, como uma questão puramente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí, a gente também tem que pensar da seguinte forma, Júlia. Em termos de jurisprudência, não estava errado o governo anterior. Tá? Porque, assim, é um crime que ocorreu no Rio de Janeiro, tudo bem, foi uma vereadora, mas não foi uma deputada federal, foi uma vereadora. Então, assim, em situações normais de temperatura e pressão, é um caso que deveria ser tratado literalmente no âmbito da Polícia Judiciária Estadual. Não é um caso para você federalizar. Né? Só que o que ocorreu? Agora, quando o Lula assume o governo, você resolve federalizar o caso. E aí vem o componente político. Você federaliza o caso, não é porque é uma vereadora, é porque é uma vereadora aliada do governo federal. Então, se você tivesse um caso desse, com um vereador, um assassinato como esse de um vereador ligado ao PL, por exemplo, o governo Lula provavelmente não iria federalizá-lo. Mas, por exemplo, o governo Bolsonaro poderia. Então, tem uma questão aí que essa entra a questão política, né? Quando você traz um crime, um crime político, é um crime político, mas não existe nada na legislação que faça que a Polícia Federal seja a polícia de competência de investigação de crime político. Esse é o ponto.
Quando você tem investigações do Supremo Tribunal Federal, aí sim, mas essa é porque é uma investigação que é tocada pelo Supremo Tribunal Federal e que a competência é do Ministério Público Federal por se tratar de parlamentar federal, não necessariamente por se tratar de crime político. Então, é bom a gente fazer essa distinção. E quando, como eu falei no início, né, quando você trouxe o caso da Marielle Franco para o âmbito da Polícia Federal, você literalmente isolou a Polícia Civil, você isolou o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, e aí você pode ter um pouco mais de liberdade para poder, enfim, avançar nesse caso e avançar nessa investigação. Ok, Wilson, queria te agradecer. Se a gente tiver alguma novidade, eu volto a te chamar ainda hoje, se o programa não terminar, porque provavelmente a gente ainda deve ter alguns desdobramentos ao longo do dia. Obrigada, viu? Nada, Júlia. O caso vai ter desdobramento, e aqui no Colunista você fica bem informado sobre essa investigação. E, de novo, né, é bom lembrar que é isso. Agora vai ter muita discussão sobre o caso, sobre o... Ó, o Renato Nogueira falou uma coisa importante aqui, ó. Lembrando que o PT não queria isso no passado, pois o Moro foi questionando várias vezes sobre a interferência de Brasília no caso. É exatamente isso, Renato. No caso passado, quando você tinha a Polícia Federal sob o comando do Sérgio Moro, né, o PT se falou também da federalização do caso e o PT foi contra naquele período, justamente porque tinha medo de que com o Sérgio Moro não fosse dado o tratamento que o PT queria que fosse dado a esse caso. E só para fechar, Júlio, eu acho que assim, independentemente da situação, de novo, vou fazer uma análise muito pontual sobre jurisprudência e sobre esse jeitinho brasileiro de resolver problemas. Esse caso é um caso da Polícia do Rio de Janeiro. Você querendo ou não, quem tem que dar resposta é a Polícia do Rio de Janeiro. Lógico, porque a polícia tem ligação com milícia, etc. Mas é um problema da Polícia do Rio de Janeiro. Então, quando você traz o caso para a Polícia Federal, né, você precisa de um elemento que de fato justifique isso. E de fato isso não foi apresentado. Então, esse é um problema, porque agora a gente pode também utilizar a Polícia Federal como instrumento para investigar qualquer crime ligado a um aliado do Palácio do Planalto. Isso está errado. Então, assim, é cada um na sua caixinha, e a gente, enfim, o brasileiro, o poder público, precisa parar de criar esse tipo de subterfúgio para criar uma claque, para afagar o ego dos seus aliados políticos. Ok. Tá bom, Wilson, obrigada. E talvez até daqui a pouco. Tchau.